bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Vamos começar nosso programa de hoje pedindo orientação a Deus. Vamos orar. Querido Pai, te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos, Senhor, porque Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Te louvamos por Tua maravilhosa graça e misericórdia presentes em nossas vidas. Que o Senhor possa falar através da Tua palavra, nos ajudar a compreendê-la e nos dar força que necessitamos para viver uma vida vitoriosa. Oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11. Eu gostaria de terminar este capítulo hoje, para que possamos ver a vida de Abraão. Estou ansioso para seguir em frente e estudar a vida de Abraão junto com você. Há várias coisas que eu gostaria de dizer sobre este grande homem de fé. Bem, Gênesis, capítulo 11 diz: "E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala." Vamos começar enfatizando o fato de que depois do dilúvio havia uma unidade. Não uma unidade espiritual, mas uma unidade. Veja, Deus provou o homem em todas as condições possíveis e o encontrou em falta. Deus testou o homem de muitas maneiras. Tenho observado que existem pessoas que dizem: bem, se colocarmos essa pessoa, esse jovem, esse criminoso em um ambiente melhor, isso certamente irá lhe ajudar. Bom, não ajudou Adão. Adão estava em um ambiente perfeito, mas isso não solucionou o seu problema. Adão desobedeceu a Deus, ele pecou contra Deus. Há outros que dizem: bem, quem sabe dando educação, eles precisam de mais educação? Precisamos de mais psicólogos e filósofos para ajudá-los? Bem, não se esqueça que o homem recebeu conhecimento e o homem tinha uma consciência, mas isso não o orientou. O homem distinguia entre o bem e o mal após a queda, mas o ambiente perfeito não o ajudou. E a educação também não resolveu o seu problema. Também temos aqueles que dizem: nós precisamos das Nações Unidas neste mundo. Bem, ele existe já há muitos anos e isso não tem ajudado muito. Não é um sucesso. O que eles tinham naqueles dias de Gênesis 11 era uma espécie de Nações Unidas. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Naqueles dias existia uma unidade. Eu sou a favor da unidade. Se algo que dói e me entristece é a falta de harmonia e de unidade, isso na família, em uma comunidade, enfim. Se não estou em harmonia com minha esposa, eu me sinto mal, me incomoda muito, e isso tem sido desde o dia em que eu me casei com ela. O mesmo acontece com o restante da minha família. Se há falta de harmonia, se há discórdia entre os meus filhos e eu, isso me incomoda muito, isso me entristece, me deixa mal. Eu apenas desejo unidade. Mas, amigo, eu descobri que se eu quiser ter unidade a nível humano, eu tenho que estar bem com Deus. Este é um fator muito importante. O que temos aqui em Gênesis 11, versículo 1, é uma unidade, mas uma unidade sem Deus. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Eu quero que você veja que o que aconteceu aqui em Gênesis capítulo 11 foi um movimento hostil contra o Deus Todo-Poderoso. Veja o versículo 2. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, veja, eles não estão viajando pelo Ocidente, mas pelo Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Agora isso indica algo. No capítulo 10, versículo 10, você verá que aqueles que habitavam no Sinar, se você olhar na página anterior, eram os descendentes de Cão. Agora, lembre-se que a terra era povoada pelos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E se você olhar no capítulo 10, versículo 10, você verá que os filhos de Cão são mencionados. E no fim da lista encontramos Nimrod, e ali diz: e o início do seu reino foi Babel, na terra de Sinar. Portanto, temos que associar Nimrod com o que aconteceu aqui no capítulo 11. Estes são descendentes de Cão, e Nimrod está envolvido na fundação desta cidade em Sinar. Muito bem, então, aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali.
E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O que vemos aqui nestes versículos, amigo, é uma ação contra Deus. A questão é se isso procede da vontade do homem ou da vontade de Deus. Mas aqui o homem está em rebelião. Ele diz: façamos, vamos, edifiquemos. Vamos fazer algo independente de Deus. Esse é um erro comum nos dias de hoje. Muitas pessoas vivem dessa maneira. Deus não está em seus pensamentos, não está em seus planos, em seus objetivos. Esta é uma ação contra Deus, ou, dizendo de outra forma, é planejar sem Deus, não levar Deus em conta nos seus projetos e planos. Deus, então, não é considerado aqui. No capítulo 9 do Evangelho de Lucas, começando com o versículo 57, lemos: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Veja, eu em primeiro lugar, essa é a atitude, e essa foi a atitude de Sinar, onde Babel começou. Foi um começo sem Deus. Deus foi deixado fora dessa cena. Eu recebi recentemente uma carta de um menino de 13 anos que estava em uma reunião na qual eu falei. Ele escreveu e disse na sua carta: Caro Dr. Strauss, eu estava na sua reunião e não entendi algumas coisas de sua mensagem, a mensagem da noite de sexta-feira. E depois disse: Mas eu escolhi um versículo tema para minha vida, João 3,30, e escreveu: É necessário que ele cresça e que eu diminua. E então eu disse: Obrigado, Senhor. Se um jovem de 13 anos compreende e vive o que João 3,30 diz, jamais vai entrar no problema que a civilização entrou na Torre de Babel em Gênesis 11. João Batista disse de Cristo: É necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu devo dar mais lugar ao Senhor e menos a mim. Mas o problema aqui na Torre de Babel é que eles estavam se colocando no centro e deixando Deus de fora. 1 Coríntios 10:31 é o meu versículo favorito. Vamos ler. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Veja, em Gênesis 11, eles não estavam fazendo nada para a glória de Deus, amigo. Vamos começar com o versículo 3. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Observe que eles não estão construindo com pedra aqui, mas com tijolos. Você já observou que Deus sempre construiu com pedra? Em Daniel, capítulo 2, temos a história do primeiro grande império mundial, a Babilônia. A Babilônia será uma continuação do reino de Babel, da Torre de Babel. E no segundo capítulo de Daniel, temos a visão da imagem que ilustra os reinados gentílicos e depois o último reinado, que é o de Cristo na terra. O versículo 34 de Daniel 2 diz: Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, e encheu toda a terra. Veja, Deus constrói sobre a rocha, e a vinda do reino de Cristo é a grande rocha. Versículo 44, Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Este, portanto, é o reino de Cristo. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto.
Veja, aqui temos o reino de pedra. Deus nunca constrói sobre tijolos. Agora, na região da Mesopotâmia, onde estava sendo construída a Torre de Babel, não havia pedra. Então, eles tiveram que encontrar outros materiais. Mas você pode ver que não eram materiais duráveis. Deus constrói sobre a rocha, amigo. Quando Paulo escreveu sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, conta um pouco da história do Antigo Testamento. E, em seguida, refere-se à rocha e diz: a rocha é Cristo. O próprio Senhor Jesus disse: sobre esta pedra, ou rocha, edificarei a minha igreja. Deus jamais constrói sobre o tijolo. Deus sempre constrói sobre a rocha sólida. Portanto, este reino não iria permanecer, porque, em primeiro lugar, está sendo construído independentemente de Deus, desafiando o Senhor. E, em segundo lugar, está sendo construído com materiais que não permaneceriam. Você percebe a lição aqui, amigo? Se quisermos construir algo duradouro, que dure anos, devemos construir sobre a rocha sólida, ou o Senhor Jesus Cristo. Não devemos cavar tão fundo nesse mundo, de modo que um fundamento ou a fundação não passe na prova. Somente a rocha, somente Cristo, vai passar na prova. Agora, continuando. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Algumas pessoas acreditam que eles literalmente iriam construir uma torre para alcançar o céu, a morada de Deus. Para mim isso é ridículo, eu não creio assim. Eles sabiam que era impossível construir algo que alcançasse o céu. Eles não poderiam nem mesmo passar a atmosfera. Essas pessoas não eram tolas. A civilização da época de Nimrod era muito avançada. Vemos isso nos primeiros capítulos de Gênesis. Eles progrediram na arte, na ciência, na música e também na construção. E lemos que Enoque construiu uma cidade. A vida da cidade era atraente e ainda é. Promove a cultura e unifica as pessoas. Hoje em dia vemos as pessoas do campo, da zona rural, indo para a cidade, onde encontram arte, ciência e entretenimento. Da mesma forma, naqueles dias, havia cidades. Como no capítulo 5 de Gênesis, temos a primeira grande cidade. Agora, como eu disse, não creio que eles tentaram construir uma torre para chegar a Deus. Esse não era o ponto aqui, esse não era o objetivo. O que eles construiriam foi um zigurate. O zigurate era uma torre-templo da Mesopotâmia. Era uma pirâmide muito alta e era construída em etapas. Pelo lado de fora tinha escadas, e ao chegar no topo do zigurate, o vértice, havia um templo pagão que era usado para a adoração. Todos os estudiosos que estudaram o contexto histórico de Gênesis concordam que isso foi o que aconteceu. Eles estavam construindo um desses zigurates, uma pirâmide com um templo em seu vértice. O templo era para adorar os astros. Eles se guiavam pelas estrelas, assim como há pessoas na atualidade que se guiam pela astrologia. Era algo totalmente independente de Deus. Deus não era levado em conta aqui. Então, o que eles fizeram, de fato, foi construir um zigurate, um templo para o zodíaco. E tinham seus próprios sacerdotes que esperavam obter a sua sabedoria das estrelas e depois passar para as pessoas. Mais uma vez você vai observar que Deus não estava em seus planos. Aqui temos pessoas tentando se unir, mas deixam Deus de fora. Hoje temos as Nações Unidas, embora não seja comparável com o que Nimrod começou, mas as Nações Unidas também não levam Deus em conta. Como podemos ter unidade se Deus não está em nossos planos? Deus é essencial para a unidade certa e duradoura. Isto é verdade em todas as partes, incluindo o lar. Se estamos bem com Deus, então nós estamos bem um com o outro dentro de casa. Se estamos fora da comunhão com Deus, nós vamos ter problemas de comunhão com os nossos entes queridos. Isto é a verdade na igreja local também. As igrejas se dividem porque há pessoas carnais nelas. Às vezes pessoas não salvas, que não foram regeneradas, que não conhecem a Deus. Por isso não podemos alcançar a unidade perfeita. Somente temos unidade quando Deus está no controle. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Deus deve controlar mais a minha vida e eu menos. Bem, então, aqui vemos uma tentativa de construir uma torre independentemente de Deus. Deixe-me dizer algo sobre o estudo das estrelas, o zodíaco. A astrologia é condenada por Deus. Leia o livro de Deuteronômio uma vez e nunca mais vai olhar o horóscopo do dia para ver o seu futuro.
Para que recorrer às estrelas que não dizem nada, quando você pode ir para Deus que criou as estrelas e as colocou naquele lugar? Vá à palavra de Deus, amigo, se você estiver buscando fazer a vontade dele. Procurar na astrologia é desafiar a Deus e vai contra os ensinamentos da Bíblia. Bem, vamos continuar com o estudo desta passagem. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Façamo-nos um nome. Não lhe soa familiar isso? Hoje as pessoas buscam fama, ser uma pessoa de renome. Quando você chega aos 70 anos de idade, começa a olhar para trás na vida, e muitas pessoas que eram famosas nem se escuta mais falar delas. São esquecidos tão rapidamente. A fama não dura nada. Se o Senhor não vier em breve, depois que eu morrer, ninguém vai se lembrar de Lehman Strauss. Temos professores da Bíblia muito bons, por exemplo, Henry Allan Ironside. Ironside? Quem é? Bem, jovens de 20 ou 25 anos de idade nunca ouviram falar dele. Mas ele foi um dos grandes mestres da Bíblia e um grande crente. Ele morreu há 40 anos e poucos se lembram dele. Façamo-nos um nome, amigo. É o nome de Deus que devemos glorificar e engrandecer nesta vida. O versículo 5 diz: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Agora vamos ver a intervenção divina. Deus vai entrar em cena. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Deus disse: Se eu deixá-los continuar, não haverá limite no que eles irão fazer para desafiar o meu plano para as suas vidas. Assim, Deus entra em cena. Ele vai confundir a sua língua para que eles não se entendam. Versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Eu imagino a cena, todos carregando os materiais e tijolos em seus ombros, subindo as escadas, até onde tinham chegado. Aquele que está lá em cima pede mais cimento, mais tijolos, e o que está embaixo não entende nada e responde: O que você está falando mesmo? E o que está lá em cima também responde de maneira diferente, uma língua estranha. Bem, ninguém sabe o que o outro está falando, assim como o vocabulário de alguns adolescentes hoje em dia. Bem, aqui temos um belo cenário de uma intervenção divina. E eu gosto disso, porque é importante vermos que, se nós ignorarmos Deus neste mundo, Ele vai intervir. De Deus não se zomba. Mas da próxima vez que Deus vier, Ele fará isso na pessoa de Cristo, seu Filho. Quando os homens começam a seguir Satanás, sempre tentarão destronar Deus. E aqui temos um grupo de pessoas sem Deus que estão sendo lideradas por Satanás. Agora, lembre-se de que a batalha de sementes continua. No capítulo 3, versículo 15, Deus disse: Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. E essa batalha continua e continuará até Cristo retornar à terra e contemplar o seu plano através da intervenção divina. Aqui temos uma tremenda intervenção da parte de Deus. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Este é então o começo das nações. Os cientistas de hoje especulam e tentam explicar a origem das nações. Bem, temos isso aqui, amigo. Foi assim que tudo começou. Nós temos a dispersão das pessoas e sua migração para diferentes pontos geográficos. E todos nós, como vimos anteriormente, somos descendentes de um dos 3 filhos de Noé. Eu creio que somos descendentes de Jafé. Nós não somos descendentes de Sem. Os hebreus eram, os semitas. Bem, aqui temos o início das nações. Como tudo começou? Bem, com a intervenção divina. Deus desce e desfaz o plano do homem. Amigos, Deus vai voltar na pessoa do seu Filho. Ele vai parar com este mundo confuso, porque este mundo está seguindo a Satanás. Está longe dos planos de Deus e do seu propósito. Eu espero que você conheça Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele é a única esperança. Deus não salva as pessoas em massa. É uma escolha pessoal, individual. Cada indivíduo deve se arrepender do modo como vive, se arrepender dos seus pecados e confiar no Senhor Jesus Cristo.
Eu espero que você que está me ouvindo agora tenha feito isto. Se não fez, ainda hoje, aceite a Cristo Jesus como seu Salvador. Muito bem, o nosso tempo por hoje acabou. Em nosso próximo programa, vamos continuar o estudo no capítulo 11 de Gênesis. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.